espreitar o extraordinário mundo das fibras. Vamos. A viagem começou em janeiro de 2012. A Farol de Ideias e a equipa Fibernamics da Universidade do Minho foram à procura das empresas e das universidades que têm nas fibras a matéria-prima para a inovação. Começámos por conhecer as fibras tal como elas são, naturais ou sintéticas, de sisal ou de polipropileno, de algodão ou de carbono. Descobrimos o conhecimento português nas mais inesperadas aplicações. Conhecemos as fibras de vidro imbatíveis nos transportes. Vimos o futuro da construção através de varões de fibra de carbono. Com as malhas de poliéster, avaliámos o desempenho de atletas olímpicos. Testámos anamidas à prova de bala, de ferro e fogo. Descobrimos como de camarão se fazem fibras que ajudam a curar. E ainda olhamos para o futuro da arquitetura, onde as fibras libertam qualquer traço. Para o fazer, percorremos mais de 15 mil quilómetros, visitámos mais de 30 empresas, reunimos o conhecimento de 4 universidades e 9 centros de investigação, registámos mais de 150 horas de imagem para 196 minutos de televisão. Foram feitas 49 entrevistas, escritas mais de 200 páginas de guiões, onde cada parágrafo foi pensado ao mais ínfimo detalhe para que, da imagem ao grafismo, do depoimento à explicação, a ciência das fibras fosse mostrada sem segredos nem rodeios ao grande público. Ao fim de um ano, a fibra do conhecimento une-se à resina do som e da imagem e o resultado é um compósito, uma série documental de 7 episódios que estreará em breve na televisão portuguesa. A cura está quase pronta, o extraordinário mundo das fibras pode finalmente começar. Há muita gente, não é, que acha que fibras É para comer. é para comer ou só para comer. Ou só para comer. Tu comes fibras? Quando dá, como, não é? O que estava aqui a rir-se comigo, porque é verdade, é impressionante como o mundo das fibras muitas vezes fica cingido a um espaço muito curto. Sem dúvida. E esta série documental vem provar que está em muitos lados, não é? Quando nós começamos a fazer este trabalho, todas as pessoas que vinham ter comigo e com quem eu disse, olha, agora estamos a fazer um trabalho na área das fibras, um trabalho de investigação e divulgação científica, toda a gente me perguntava, mas ciência, mas isso não tem a ver com pequenos almoços. E de facto não tem nada a ver, não é? porque estas são outras fibras. Impressionante. Estas acho que não dão para comer, as naturais talvez, mas ali o Raul melhor do que eu é capaz de... O Hugo Manuel ajudar a Correia explicar. tem formação em jornalismo e ciências da comunicação e o Raul Fangueiro é atualmente professor na Universidade do Minho, na Escola de Engenharia em Portugal e na área de materiais fibrosos. Avançamos. Bem-vindos! Obrigado. Muito bem-vindos. O Hugo foi responsável pelo guião, não é? Também pela locução e coordenação deste projeto, que está agora na RTP2, não é? Exatamente, agora todos os domingos a partir da 1 da tarde, ou uma menos alguns minutos, porque às vezes nem sempre acerta na hora certa, basicamente o extraordinário mundo das fibras entra no ar com 7 episódios. Já foi para o ar um primeiro, que de alguma forma, quem não viu, vai poder agora rever um pouco do essencial, a basezinha, porque foi uma introdução genérica às fibras. E agora os próximos 6 episódios reservam ainda muitas surpresas, porque vamos começar agora pelos transportes, as fibras aplicadas nos transportes, que têm um papel extremamente importante. Por exemplo, quando olhamos para um pneu, pensamos que é uma massa amorfa de borracha, mas não. Há muita fibra ali dentro que é responsável pela tenacidade, pela resistência. Mas então, a fibra, nós podemos dizer que a fibra é uma, digamos, é única. O que eu quero dizer é, ou seja, Tem as propriedades diversas únicas. manifestações de fibra... Normalmente, como dissemos no início desta parte do programa, as fibras associam-se normalmente ao pequeno almoço, àquilo que comemos no pequeno almoço. Há outra associação ao vestuário, todos nós usamos fibra no dia-a-dia, e há outra associação agora devido aos canais por cabo que usam fibra. Aqui nós falamos de fibras um bocado diferentes, são fibras que nos resolvem problemas do nosso dia-a-dia em várias áreas. O Hugo falou dos pneus, mas podíamos falar, por exemplo, quando temos problemas numa artéria, no interior do nosso corpo humano, podemos utilizar um sistema de fibras para repor a circulação sanguínea que foi interrompida porque houve acumulação
de gorduras dentro dessa artéria. E, portanto, isso é apenas uma das aplicações. E, portanto, neste projeto e nestes programas que acabamos de fazer também para a RTP2, portanto, aquilo que nós queremos mostrar é, ao fim e ao cabo, a forma como estas fibras nos resolvem os problemas nestas áreas e aquilo que nós estamos a fazer a nível de investigação, de ciência e aquilo que vai ser o papel destas fibras no futuro. No futuro. Portanto, como é que elas se vão tornar inteligentes? Exemplo, mas a ideia é, nós temos ideia de que isto são coisas das universidades, que estão muito longe de nós, que não... Sim, muito complicadas. Por exemplo, isto tens aí a fibra? Sim, isto é um filamento metálico, portanto, que tem uma característica especial, que é um material de memória de forma, ou seja, é capaz de memorizar uma determinada forma, e eu memorizei numa forma linear, agora vou-lhe aplicar calor e ele vai voltar a essa forma. Portanto, se quiser. isto tocando, Portanto, isto agora, é uma... Isto sim, aí é uma fibra metálica. Uma fibra não é? metálica, Sim, não é? um filamento. E E agora, agora, isto- se nós aplicarmos... Mas isto não me vai queimar? Portanto, nós vemos que ela tem capacidade de se movimentar, Exato, se mudar de forma. automaticamente ela vai se tornar linear. E fica que está quente? Fica? Arrefece depois facilmente. Depois arrefece Deixa-me lá fazer um facilmente. bocadinho. Se Então quer calhar dizer... pode deformar primeiro e depois aplicar essa... Ou seja, portanto, diz-me lá, então ela está a dizer o calor, no fundo, dá-lhe uma... Dá-lhe uma nova... Dá-lhe... Ela está Dinâmica. memorizada na forma linear e eu vou deformá-la, depois Peraí, aplicar peraí. E vai ficar aqui, direitinho. ela começa... Muito bem. Agora imagina Agora, essa fibra aplicada num automóvel, por exemplo, depois de uma amolgadela, por exemplo, através do calor, voltar a regressar Conseguir, à forma voltar original. à Por forma exemplo, é uma das inicial. potenciais Oh, aplicações. Marta, imagina isto no teu corpo. Não, eu estava a pensar, é que nós muitas tivesses vezes muita também fibra- dizemos, no senso comum, tu tens muita fibra, não é? É uma pessoa cheia de A fibra. tenacidade, a E força isso tem da muito fibra. a ver também com características Não, mas já viste, imagina- inerentes à própria fibra, não é? Imagina, tu tens as peças todas de origem ou já Tudo de origem. É Tudo que- de origem, mas agora com um extra, com bebê, portanto isso não dá. Olha melhor, só. não é? E aí está. Boa! Se eu estava ali a Já tentar está ver ali no nosso ecrã, isso, não sei se as pessoas conseguem realmente. Conseguem ver. Ah, mas, sim, agora sim. ela ficou praticamente, isto agora com mais um calorzinho, ela ficaria toda... Será que tu também emagrecias com calorzinho? Assim, Desculpem. Salva Olha, Mugo, tu salva queres que eu Mugo. te faça um olho? Não, não quero, não então quero. vê. Mas pegando nessa questão da resistência das fibras, não é? Termos muita fibra, nós temos atualmente fibras que são mais resistentes que o aço. Portanto, as pessoas têm a ideia que o aço é o material mais resistente. Portanto, temos fibra, por exemplo, a fibra de carbono é uma fibra mais resistente que o aço. Imagina o que é, não, isso muda todos os nossos... toda a nossa, até as coisas que é como o aço. Agora estamos a dizer, é como a fibra. como a fibra. Yes, isso também é fibra? Isto tem fibra, são tecidos com uma determinada fibra, mas que têm uma propriedade especial. Eu vou-te dar um exemplar, outro aqui para a Marta, e aquilo que eu vos peço é que esfreguem ligeiramente e depois cheirem um bocadinho o tecido que aí têm. Primeiro Cheira a esfregamos. lavanda. Não, esfregas um primeiro bocado, esfrega. exatamente, que é para dar alguma forma Cheira bem. a magia vir ao de cima das fibras. E agora podes cheirar um bocadinho. Cheira Tem que acertar aí extremamente no... bem. o que é que cheira? Alecrim. Alecrim, pois, eu troco. Eu estava a confundir há pouco também com o rosmaninho. Ora, as fibras aí o que é que têm de especial? Têm um tratamento superficial, ou neste caso são as microcápsulas, que contêm essas fragrâncias. E o que acontece é que depois, durante a utilização do tecido, vão libertando esse aroma. O objetivo, no fundo, são fibras convencionais, mas que ganham inteligência, ganham novas propriedades. Olha, vamos Quando até ali. incorporadas, não é? Vamos até ali à nossa. Vamos todos. Vamos lá. Podem ver. Sim, vá lá. Quem é que nós temos aqui? Ajudem-nos. Silvia? Olá, Silvia. E o Carlos. E o Carlos também. Lá, está boa. Então, explica lá, Silvia, o que é que tens aqui? Eu não sei, podemos conversar todos. Bem, estávamos a falar de fibras, aqui podemos ver fibras. Desde fibras naturais, passando até fibras com características espetaculares. Por Falamos exemplo, o que é que dizes que é natural? fibras de sisal, fibras de coco, São fibras provenientes que de origem existem na natural. natureza nesta forma. e nós Matéria-prima, podemos usar, praticamente. claro. Exatamente, que Neste- agora têm tido aplicações como na área automóvel, por exemplo. Não posso falar de marcas comerciais, mas algumas marcas. Isso, vá, diz lá. Desculpa, inventa. BMW, por exemplo, já tem revestimentos com fibras tudo bem, naturais. claro. E depois falávamos da parte de fibras que são mais resistentes que o aço, estamos a falar da Oh, fibra de pessoal, carbono. pouco barulho, estamos aqui numa entrevista. São estas aqui. Tem de ser toda a tarde nisto. Exatamente. Que ninguém diria, não é? Ninguém diria Olhando, que isto é mais não, resistente e que o aço. vendo assim, não é? Claro. Parece frágil. Parecem muito frágeis, é vai verdade. quebrar, partir, Mas, não é? mas se calhar se dividirmos aqui o estúdio
a puxar uma parte de um lado. Ninguém rompe. Não, ninguém E consegue. depois falamos de uma escala muito pequenina, que agora está muito em voga, que é a nanotecnologia. E temos nanofibras de carbono. Bem, isto realmente daqui a um bocado vivemos todos no espaço e nem sabemos. Olha, temos a nossa fibra óptica, manda-nos dizer adeus para a RTP Internacional. Voltamos amanhã. Até amanhã. Em que estás? E aqui, Aqui poderemos estar a falar desde a origem da fibra, que é proveniente deste material, e que depois sofre um processo de extrusão e outros processos que vai dar origem à fibra propriamente dita. Aqui estamos a falar de fibras sintetizadas pelo homem, não é? Quimicamente. Ali estamos a falar de fibras naturais que existem tal e qual como estão aqui apresentadas Exatamente. na natureza. Aqui e que nós manipulamos. podemos a soja utilizar. também, diz aqui. Sim, Exatamente. também. Soja, banana, abacaxi, portanto, coco. Portanto, aquilo ali é fibra de coco. Ah, E espetacular. depois podemos manipular estas fibras e, por exemplo, termos fibras com capacidade de aquecimento. O que é que tem? Aquecimento, o que é que quer dizer? Vamos descobrir. Vamos lá então. Se nós tocarmos na Mona Lisa... Não podemos tocar porque... este Aqui podemos. aqui podemos. Vamos lá, vamos tocar na Mona Toque, Lisa. posso tocar? Claro que sim. Ah, olá. Olá. Talvez na face. Está quente. Está quente. Porquê é que a Mona Lisa está quente? Porque tem fibras Tem que ser com assim. propriedades de aquecimento. Podes segurar? Claro que sim. Ai, tão quentinha. Mas isto não faz... Se foi a passagem da minha mão? Não. Não. Ela está quente nessa zona. E agora podemos pensar em outras aplicações, por exemplo, um automóvel. No banco de um automóvel, no inverno, se calhar sabe bem nós entrarmos e sentirmos... Ai, que jeito que Isso isso não dá. faz, isto é mesmo assim, não, quer dizer, não toma fogo, não, nada, só assim quentinho. É uma Não temperatura aquece mais? controlada. Não, é uma temperatura E aí, controlada. temos que mostrar, então... E, passando dessa temperatura controlada, podemos ter uma aplicação, por exemplo, para termoterapia, muito utilizada por fisioterapeutas, em que temos uma toalha que pode ser molhada ou não e aquece a uma temperatura que nós conseguimos controlar. Espetacular. Nós conseguimos ter 37 graus ou 40 graus ou a temperatura que nós quisermos sempre, Deixa-me lá ver, constante. tu também estás quentinho ou não? No microfone. Então, e aqui, isto é o quê? Aqui temos uma relva artificial, também construída através de fibras. E temos aqui muitas coisas, temos aqui uma coisa muito fantástica, desde aplicações para a saúde, em que as fibras também estão a tornar o dia-a-dia das pessoas e a saúde das pessoas cada vez melhor, desde mangas para pessoas que têm problemas de linfodemas, quando têm problemas de cancro, desde ligamentos artificiais para substituir ligamentos musculares estragados, até à proteção das próprias pessoas, como temos aqui o colete da prova de bala, com as fibras de aramida, vale a pena mostrar. Porque as pessoas Esse não foi têm a testado. ideia que são as fibras que fazem parar as balas. E, portanto, aqui podem ver. Não? O que está aqui a dizer que Portanto, são estas foram camadas. balas, não é? Exato, sim, Lançadas. Esse já está utilizado. Estes furos, portanto, se foram produzidos por balas que, E do outro lado não tem, não é? do outro lado, Tem tem só de formação. tem é só de formação, mas ela não passa, ela fica retida no interior desta camada de fibras. Portanto, Tem temos dias, Olha, diga-me lá uma flexível. coisa. Eu sei que temos que fechar mesmo. Estas cuecas são à prova de quê? Estas têm uma camada. Isto é um vestuário interior para incontinentes. E, portanto, ok. tem um sistema especial de retenção espetacular. da urina e de neutralização do odor da urina. E, portanto, é um espetacular, elemento porque patenteado também. É importantíssimo, porque isto faz com que as pessoas sofram muito, não é? E é realmente completamente extraordinário. extraordinário. E é importante aqui dizermos que a nossa filosofia é sempre resolver problemas da sociedade. E Espetacular. este é, sem dúvida, um Este problema é fundamental. uma invenção extraordinária. Eu sei que não foi muito tempo, queremos agradecer-vos. De qualquer das formas, é uma ponte importante para o que vai acontecer. E, portanto, agradecemos muito a vossa presença aqui. Muito obrigada. E obrigado, fofinho, estás tão Está tão quentinha. quentinha. Ai, quentinha. Pergunta se ela quer ouvir os da Azul. Vamos embora. Zu agora no Portugal de Redação.